Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Mais uma vez, estamos reunidos em torno da palavra do Senhor. Como é bom, como é maravilhoso podermos exaltar o Senhor e bendizê-lo através dos louvores. Hoje, nessa noite, nós estamos, mais uma vez, aqui reunidos em torno da palavra do Senhor para juntos aprendermos um pouco mais e crescermos tanto na graça quanto no conhecimento. Hoje, nessa noite, nós vamos estar terminando a nossa meditação nesses dias sobre a oração do Pai Nosso. E quando nós chegamos ao fim aqui da oração, nós aprendemos algo maravilhoso que está ligado com a doxologia. E isso para nós é maravilhoso. Entendermos que aqui na oração do Pai Nosso, tudo gira em torno de Deus. Todas as coisas que nós pedimos, todas as petições que nós fazemos, todo o nosso empenho nessa oração, por isso que nós falamos que essa oração é uma oração para quem nasceu de novo, para quem verdadeiramente é um cristão em Cristo Jesus, porque são coisas que falam sobre a glória de Deus. São coisas que nós pedimos para a glória dele. Nós falamos para Ele que a Ele é o reino, a Ele é o poder e a Ele é a glória para sempre. É o que nós vamos meditar hoje nessa noite. Mas como é importante para nós entendermos que tudo aquilo que meditamos, tudo aquilo que está ali contida na oração do Pai Nosso, é algo para que nós possamos crescer na graça, crescer no conhecimento. É uma oração que nos dá base para as nossas orações. Mas não somente isso, nos dá base também para um viver em Cristo. Nós entendemos ali na oração do Pai Nosso, onde Jesus ensina-nos a orar, que a nossa oração, ela tem que ser algo para a glória de Deus. Tudo que nós pedimos, tudo que nós rogamos a Deus, tem que ser para que Ele seja glorificado. Então, muitas das vezes nós vemos que nós oramos de maneira errada. Muitas das vezes nós focamos a nossa oração em nós mesmos, em nossos desejos, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Mas quando nós olhamos aqui para a oração do Pai Nosso, nós vemos que tudo gira em torno de Deus. Que cada petição que nós façamos, que cada petição que nós pedimos, tudo isso culmina na glória de Deus. Tudo isso é para Deus. Então hoje nessa noite, você que tem a sua Bíblia, abra ela em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. Para que nós possamos então, mais uma vez, relembrarmos aqui o que a palavra de Deus nos diz. E nós vamos... do 15 não, no 13, né? Diz assim no versículo 9: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então nós vemos aqui que o versículo 13, ele acaba em doxologia. Ele acaba a oração glorificando a Deus. Ele mostra para nós que tudo aquilo que pedimos está ligado com Deus para a glória de Deus. Veja, portanto, nós devemos orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E as demais coisas que vêm abaixo, né, nós pedimos para que venha o reino de Deus. Para quê? Para que ele seja santificado. Nós pedimos para que ele envie o seu reino, para que ele seja glorificado. Nós dizemos: seja feita a sua vontade. Para quê? Para que ele seja glorificado nisso. Assim na terra como é no céu, para que a glória de Deus seja em todos os lugares.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que nós possamos nos alimentar, nos nutrir para a glória de Deus. Que a nossa vida seja para refletir a glória de Deus. Nós pedimos para que Ele perdoe as nossas dívidas. Por quê? Porque Ele é glorificado nisso. Quando Ele perdoa os nossos pecados. E quando nós perdoamos os nossos ofensores, Ele é glorificado porque nós experimentamos o seu amor, o seu perdão e compartilhamos isso agora. Então, quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, nós vemos que, na verdade, Deus ele é o centro da oração. E nós oramos para que Ele seja santificado, para que Ele seja glorificado. E então, quando nós vamos para o finalzinho, quando nós falamos assim, e não nos conduz à tentação, porque quando vem a tentação e nós caímos, Ele não é glorificado, Ele não é santificado. Mas nós pedimos para que Ele nos livre das tentações, para que Ele seja glorificado em nós, para que Ele seja exaltado. Por que nós pedimos para que Ele nos livre do mal? Para que Ele seja glorificado. Então, a oração do Pai Nosso é algo fundamental para que nós possamos expressar ao mundo a glória de Deus. Nós santificamos o nome de Deus na terra. Então, a oração do Pai Nosso, ela é pequena, porém ela é profunda, ela é imensa. Quando nós paramos para de fato meditarmos naquilo que está diante dos nossos olhos, nós nos alegramos. E o final, e aqui o finalzinho que nós vemos aqui no versículo 13 é: porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Então, a oração ela termina em doxologia, amados. Então, a oração do Pai Nosso, ela vai nos mostrar os fundamentos de um viver cristão, os fundamentos de uma oração bíblica. Então nós vemos que a oração, ela acaba em adoração. É como nós falamos. Quando nós entendemos que a oração, ela é adoração, tudo muda. Por isso que as nossas orações, muitas das vezes, elas são vazias. Porque não colocamos Cristo no centro. E quando nós vemos esse finalzinho, essa doxologia, talvez alguém aqui nessa noite se pergunte o que é doxologia. A doxologia significa uma expressão de louvor, uma expressão de honra, uma expressão de glória a Deus. A palavra em si, doxologia, é uma palavra grega formada por dois termos. O primeiro termo é doxa, que significa glória. E logia vem de logos, que significa palavra. Então, na doxologia verdadeira, na doxologia profunda, o crente rende o quê? Graças e glória em reconhecimento à grandeza e à majestade do Senhor. Agora nós conseguimos entender, na oração do Pai Nosso, tudo aquilo que Ele pede é apenas para a glória de Deus. Ele rende graças a Deus pelo perdão, pelo livramento da tentação, para o livramento do mal. Ele rende glórias a Deus quando Ele perdoa, quando Ele é perdoado, a graça de Deus. Então, nada mais justo do que a oração do Pai Nosso terminar em doxologia. Já que doxologia é o quê? São palavras de glórias a Deus. E quando nós entendemos isso e fazemos uma doxologia bíblica, quando de fato nós glorificamos a Deus, não por qualquer coisa, não aqueles glórias vazio que as pessoas dão por jargões,
dá glória por qualquer coisa. Glória a Deus, glória a Deus. É uma doxologia então vazia. Mas nós então aprendemos que a verdadeira doxologia é algo mais profundo. É quando nós entendemos o Evangelho. É quando nós entendemos a graça de Deus. É quando nós entendemos a obra de Cristo. A oração do Pai Nosso, ela termina em doxologia. Quando nós olhamos tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós mencionamos, que é para santificar o nome de Deus e para render Ele, glórias a Ele. Por isso que nós vemos que toda honra, toda glória seja dado sempre a Deus. Amados, embora a palavra doxologia, não apareça no texto bíblico, na Bíblia há registro de muitas doxologias. Na verdade, amados, as expressões de louvor a Deus por parte dos crentes, através de cânticos e orações, são frequentemente nos registros bíblicos, desde o Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A palavra de Deus, ela é lotada de doxologia, doxologia verdadeira, doxologia profunda. Quando nós então rendemos glórias a Deus, quando nós abrimos as nossas bocas para falar glória a Deus, quando nós pronunciamos palavras que mensuram a grandeza de Deus, o amor de Deus, a grandeza do seu reino, a grandeza do seu poderio. Isso é maravilhoso, pois na adoração veterotestamentária, as orações hebraicas eram muitas vezes acompanhadas por fórmulas que expressavam a glória eterna de Deus. O louvor do rei Davi diante de Israel é uma notável doxologia registrada no Antigo Testamento. Quando nós vemos lá em 1 Crônicas 29, do 10 ao 13. Amados, muitas outras doxologias estão espalhadas pela palavra de Deus. Mas também as doxologias podem ser encontradas nos livros de Salmos. Tradicionalmente, amados, o livro de Salmos é dividido em 5 livros. E em cada um desses livros termina com uma doxologia. Por exemplo, Salmos 41, 13, Salmos 72, 19, Salmos 89, 52, Salmos 106, 48 e Salmos 150, do 1 ao 6. Salmos 50, do 1 ao 6. No Novo Testamento, amados, as epístolas registram várias doxologias, o que significa que elas eram amplamente aplicadas na adoração da igreja primitiva, não somente no Antigo Testamento. E então agora nós nos deparamos com a oração do Pai Nosso, ou com a oração do Senhor, tradicionalmente concluída com a doxologia, a qual nós vamos meditar nessa noite. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amados, aqui está a doxologia. Aqui está algo maravilhoso. Então, quais são as características de uma doxologia? Para que nós possamos meditar nessa parte hoje, nessa noite. As características, amados, você precisa entender. E você precisa identificar. As doxologias registradas na Bíblia trazem expressões variadas. Mas, em geral, todas elas possuem uma estrutura básica, através do qual fica muito claro que a glória é dada a Deus. Os estudiosos, amados, costumam classificar as doxologias bíblicas em 3 categorias principais. A primeira doxologia atribui louvor e glória diretamente a Deus. Segundo, a doxologia
atribui louvor e glória a Deus através do Senhor Jesus Cristo. E 3, a doxologia que atribui louvor e glória diretamente ao Senhor Jesus. Então, amados, a maioria das doxologias da Bíblia termina com amém. Um texto bíblico em particular que traz uma argumentação do apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Coríntios, é especialmente útil para pontuarmos algumas características básicas de uma doxologia, antes de nós nos apegarmos à parte que vamos hoje nessa noite. Por exemplo, num contexto onde Paulo fala dos dons espirituais e da sua aplicação no culto público, o apóstolo Paulo escreve: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirás o que ocupa o lugar do indulto, o amém? Que atuação de graças, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas os outros não é edificado. 1 Coríntios 14, do 15 ao 17. Amados, perceba que com base nesse texto, podemos entender que uma doxologia, ela precisa ser espiritual e bíblica, e ao mesmo tempo racional. A doxologia deve expressar a devoção do crente ao Senhor Jesus Cristo, através de um entendimento claro acerca da glória que é devida à majestade divina. Dessa forma, amados, uma doxologia correta deve ser acessível até aquelas pessoas que não têm instrução alguma, a ponto, amados, de elas entenderem e concordarem com um amém. Além disso, nesse aspecto coletivo, a doxologia serve também para a edificação mútua da igreja. Então veja como é maravilhoso entendermos a doxologia, para que nós possamos então meditarmos, amados, aqui hoje nessa noite. Que você possa entender. Agora, falando com essas propriedades, falando aqui para nós, hoje nessa noite. O texto que temos diante de nós, que explode em doxologia, é o quê? Por amor, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Lembre-se, a doxologia correta, ela é simples, porém ela é profunda. Ela é clara e expressiva. Ela nos faz enxergar a glória de Deus por as coisas que Ele é, por aquilo que Ele é e pelas coisas que Ele faz. Por isso, mesmo a pessoa que não tem um conhecimento, quando vê você glorificando a Deus pela sua obra, por tudo aquilo que Ele é em si mesmo, automaticamente essa pessoa concordará com você no amém. Porém, amados, hoje nessa noite, o texto a pequena expressão que está diante de nós, nos faz pensar um pouco mais. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amados, este modelo para os adoradores divinos conclui uma doxologia ou uma atribuição de louvor ao destinatário, evidenciando o quê? A completude da oração. Veja, amados, o que temos aqui. Cristo aqui ensina seus discípulos não apenas a pedir coisas necessárias, não, mas atribui a Deus aquilo que é propriamente seu. Então, aqui nessa doxologia, nesse final, nós podemos ver essas coisas. Ação de graças e louvor são uma parte essencial
na oração do cristão. Particularmente, amados, isto deveria ser lembrado em todo o culto público, pois a adoração a Deus é expressamente o que lhe é devido a Ele. Certamente, se pedimos para Deus nos abençoar, o mínimo que podemos fazer é bendizê-lo. Bendizê-lo de maneira correta. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui está uma doxologia. Aqui está a glória devida a Deus. Porque ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares espirituais em Cristo. Só podemos, amados, entender essa doxologia se de fato entendemos a obra de Cristo. Lembra das características que eu falei da doxologia? Efésios capítulo 1, versículo 3, explode, ele já começa com a doxologia. Ele já começa nos lugares mais altos. Pronunciar, amado, a bênção sobre Deus é apenas o eco, o reflexo de sua graça para conosco. O louvor devotado, como expressão de elevadas afeições espirituais pelo nosso Deus, é a linguagem própria da alma em comunhão com Deus, que é o seu Criador. A nossa alma se alegra, a nossa alma rejubila, a nossa alma entende e compreende agora, a nossa alma se alegra em entendermos a dimensão, e por isso nós podemos agora, de fato, glorificar a Deus. Lembre-se, dar glória a Deus de maneira correta. Essa doxologia que flui de um coração regenerado. Essa doxologia que flui agora de um coração regado pela graça de Deus. Essa doxologia que agora rega os nossos entendimentos com a palavra do Senhor. Por isso os nossos lábios agora explodem em doxologia saudável a Deus. As perfeições desta oração, como um todo, é a maravilhosa plenitude de cada cláusula que lemos nela. E palavra sua não são percebidas por um olhar rápido e descuidado, como nós já falamos. As pessoas passam pela oração do Pai Nosso, ou pela oração do nosso Senhor que Ele nos ensinou, de maneira descuidada, de maneira desapercebida. Elas não entendem que tudo que está lá na oração do Pai Nosso é para santificar o nome de Deus, é para glorificar a Deus, é para bendizer a graça de Deus. É por isso que a oração ela termina em doxologia. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Porque quando nós entendemos todas aquelas coisas que estão lá, só há uma coisa que podemos deduzir, que tudo aquilo é para a glória de Deus. Não existe uma petição lá que seja vã, que seja inútil. Tudo aquilo que nós pedimos na oração do Pai Nosso é para a glória de Deus. É para que o mundo veja que Ele é santo em nós. E que nós agora podemos render graças a Ele. Então, amados, é terrível ver que muitas pessoas passam com um olhar rápido, com um olhar descuidado, mas tornam-se visíveis essas coisas apenas por uma reverente ponderação, a qual nós fizemos durante esses cultos, pensando, trazendo diante de nós, trazendo diante dos nossos olhos, colocando isso em nosso entendimento,
vendo a grandeza, a beleza e a profundidade de cada expressão, de o que elas representam de fato para a glória de Deus, para o reino de Deus e para a graça dele. Aqui está nós, agora, regenerados, transformados, meditando na oração do Pai Nosso e entendendo cada expressão que está lá. E entendendo que tudo que pedimos é para que Deus esteja o seu nome glorificado em nós. Não há uma única petição ali na oração do Pai Nosso que não seja para a glória dele, como nós falamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, porque o reino vem para que ele seja glorificado, para que a graça dele seja glorificada, para que ele seja santificado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando a vontade de Deus é feita, ele é glorificado. A graça dele é glorificada. A vontade dele é feita, então ele é santificado. Assim na terra como no céu, ele é glorificado aqui na terra e lá no céu. Ele é santificado aqui na terra e lá no céu. Isso revela a graça dele. Perdoa os nossos pecados. Quando Deus ele nos perdoa, quando nós reconhecemos o perdão de Deus, ele é glorificado em nós. A graça dele é glorificada. Quando nós pedimos, perdoa os nossos inimigos, como nós perdoamos a nós mesmos. Isso, quando nós fazemos isso, ele é glorificado, ele é santificado. A graça de Deus é derramada sobre nós. Livra-nos da tentação. Cada petição, amados, é para a glória dele. É para que ele seja santificado, é para que ele seja glorificado. Porque quando as tentações vêm e nós cedemos, ele não é glorificado, ele não é exaltado. Mas quando ele nos livra da tentação, nós triunfamos sobre as tentações, ele é glorificado, ele é exaltado. Então a oração do Pai Nosso, amado, só pode terminar com doxologia. Livra-nos do mal. Porque quando ele nos livra do mal, ele é santificado, ele é glorificado. Por isso a oração termina nessa doxologia: teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória para sempre. E só podemos, amados, ver isso em cada petição, como nós vimos até aqui, a sua profundidade, a sua grandeza, quando nós podemos deleitar o nosso entendimento nisso. Então, amados, quando nós fazemos isto, esta doxologia pode ser considerada, pelo menos, em 3 sentidos em nossas vidas. Quando nós entendemos essas coisas. Primeiro, como a expressão do santo e alegre louvor a Deus. Segundo, como um apelo e argumento para o cumprimento das petições. E terceiro, como uma afirmação e declaração de confiança de que a oração será ouvida. Por que Jesus ele diz: tudo aquilo que pedires ao meu Pai, ele vos dará? Porque se nós oramos a nossa oração com base na oração do Pai Nosso, como ele não vai nos dar aquelas coisas para a glória dele, para a graça dele ser manifestada em nós, para que a graça dele seja manifestada ao mundo? Veja, nós pedimos de acordo com a vontade dele. É ele que nos ensinou a oração. Ele nos mostra essa grandeza. Terceiro, como uma confirmação então, que essa oração será ouvida. Amados, nesta oração, nosso Senhor Jesus nos dá o quê? Nos dá a quintessência da verdadeira oração, como nós falamos. Nas orações ditadas pelo Espírito do saltério do Antigo Testamento, oração e louvor estão continuamente, amados, unidos, como nós falamos. A oração, ela acaba em adoração. Então estão unidas. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo dá a seguinte instrução autoritativa: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Filipenses 4:6. Todas as orações de santos eminentes
registradas na Bíblia estão misturadas com adoração àquele que habita entre os louvores de Israel. Salmos 22, 3. Amados, nós podemos ver isso. A nossa oração, como é maravilhoso. Como é impactante isso para as nossas vidas. Como isso muda a nossa maneira de orar. Como isso muda a nossa maneira de ver a oração do Pai Nosso. Pois, nesta oração padrão, faz-se de Deus tanto o alfa como o ômega das nossas orações. Ele começa dirigindo-se a Ele como o Pai Nosso no céu. E ele termina louvando-o como glorioso Rei do universo. Quanto mais suas perfeições estiverem diante de nossos corações, mais espiritual será a nossa adoração. E mais reverente e fervorosas as nossas súplicas a Deus. E ainda mais de acordo com a sua natureza e de acordo com a sua vontade. Quanto mais a alma estiver envolvida na contemplação do próprio Deus Trino, mais espontâneo e sincero será o nosso louvor na oração. Por isso que quando nós nos colocamos em secreto, de joelhos, quando ninguém está vendo, quando nós estamos diante desse Deus Trino e começamos a contemplá-lo, isso é maravilhoso. Contemplar a glória de Deus. Então surge de dentro de nós palavras que vêm da própria palavra do Senhor, da Bíblia. E isso nos ajuda na nossa adoração e louvor em oração. Perseverais, amados, em oração, velando nela com ações de graças. Colossenses 4:2. Não é o nosso fracasso neste ponto que tantas vezes é a causa de a bênção ser removida de nós? Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos da terra. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Salmo 67, 5 e 6. Se não louvamos a Deus pela sua misericórdia, como podemos esperar que Ele nos abençoe com a sua misericórdia? Me digam, porque teu é o reino. A doxologia começa. Essas palavras apresentam a autoridade e o direito universal desse Deus sobre todas as coisas a qual Ele criou, pelos quais, amados, Ele dispõe delas segundo o seu agrado. Deus é supremo, soberano em sua criação. Providência e graça estão ao seu domínio. Ele reina, amados, sobre o céu e sobre a terra. Todas as criaturas e coisas estão sobre o seu pleno controle. As palavras e o poder aludem à suficiência, amados, infinita de Deus para executar o seu direito sobre a sua criação, o seu direito soberano e cumprir a sua vontade no céu e na terra. É diante desse Deus que estamos. É diante desse Deus que nós oramos o Pai Nosso. E é diante desse Deus que nós devemos terminar a nossa oração e adoração em doxologia sincera. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele possui, amados, a capacidade de fazer tudo o que lhe agrada.
e Ele só faz a sua vontade, e não há ninguém que possa impedir Ele de fazer o que Ele quer fazer. Isso é maravilhoso. Ele não tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel, como está lá em Salmos 121, 3 e 4. Nada, amados, nada é difícil demais para Ele. Para Ele tudo é possível. Mateus 19, 26. Ninguém pode detê-lo. Ninguém, amados, pode detê-lo, como está lá em Daniel 4:35. Essas coisas, amados, têm que estar em nossas orações, em nossa mente e em nosso coração, quando ousamos dobrar os nossos joelhos diante desse Deus Trino e tomar a base da sua oração para pedirmos a Ele exatamente o que Ele quer de nós. Quando nossa oração está em acordo com a vontade de Deus, como Ele não nos dará todas essas coisas que pedimos para a sua glória, para que o nome dele seja santificado em nós? Como não explodir em doxologia, amados? Me digam, todas as forças contrárias a ele e a salvação da igreja, ele pode e vai derrubar, porque não há nada que possa ficar diante do nosso Deus. Não há nada que possa impedir o agir de Deus em nossas vidas. Nada. Se Ele decidir agir em nosso favor, quem o impedirá? Quem pode deter o braço forte do Senhor para nos tomar em sua mão? Ninguém. Amados, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para nós. Todas as forças contrárias, nada pode impedir a salvação da sua igreja. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Nem anjo, nem potestade, nem demônio, nem o agora, nem o porvir, nem a fome, nem a nudez, nem a morte, nada pode reter esse Deus. Porque se Ele é por nós, quem será então contra nós? Aqui está a maior esperança para aqueles que nasceu de novo. A frase, amados, que nós estamos meditando, que diz, e a glória, a doxa, apresenta a sua excelência inefável, visto que Ele possui soberania absoluta sobre tudo e coextensivo poder para dispor de tudo. Ele é, por isso, todo glorioso. Amados, quando nós falamos doxa, nós estamos falando sobre a glória de Deus. A glória de Deus é o grandioso alvo de todas as suas obras e caminhos. E pela sua glória, Ele sempre é zeloso. Como está lá em Isaías 48, 11 e 12. A Ele pertence a glória exclusivamente de ser o respondedor da oração do seu povo. Amados, é maravilhoso entendermos que Deus fala a nós através da palavra e nós falamos a Ele através da oração, por meio da sua palavra. Por isso que o nosso coração deve estar sempre cheio da glória de Deus, sempre cheio de Deus, dos seus atributos. Quando nós conhecemos esse Deus trino, quando nós conhecemos esses atributos dele, a nossa oração se torna fervorosa, a nossa adoração se torna doce, a nossa adoração se torna uma tocha de fogo dentro dos nossos corações. Pois notemos a seguir, amados, que a doxologia é introduzida pela conjunção pois, a qual tem aqui a força de porque, ou por conta do fato de que teu é o reino. Amados,
Glória a Deus. Amados, então essa é a doxologia. Essa doxologia não é apenas um reconhecimento das perfeições de Deus, mas é algo mais profundo. Como nós falamos, notemos que essa conjunção, pois, tem a força de porquê, ou por conta do fato de que teu é o reino. Então esta doxologia não é apenas um reconhecimento qualquer das perfeições de Deus, mas um argumento extremamente poderoso quanto a por que nossas petições deveriam ser ouvidas por Ele. Cristo está aqui, amados, nos ensinando a empregar o pois da argumentação. Tu és capaz de conceder essas petições, pois teu é o reino. O Senhor é o Rei sobre os céus e a terra. O Senhor é o Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Não há outra doxologia mais maravilhosa do que essa. Embora a doxologia pertença, sem dúvida, à oração como um todo, e seja introduzida para reforçar todas as 7 petições a qual nós vimos, parece-nos, amados, fazer uma referência especial e mais imediata à última. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. Ó Pai, o número e o poder de nossos inimigos são realmente grandes. E eles se tornam ainda mais formidáveis por causa da traição dos nossos próprios corações perversos. Contudo, somos encorajados a implorar a tua assistência contra eles. Porque todas as tentativas feitas pelo pecado e por Satanás contra nós são, na verdade, assaltos contra a sua soberania e domínio sobre nós, e a promoção da tua glória por nós. Como nós falamos, quando nós paramos para ver os nossos inimigos que saltam em nós, temos o mundo, temos a carne, temos Satanás, temos nós mesmos. Quantos inimigos nos arrodeia? Quantos inimigos estão ferozes com nós mesmos? Então, amados, ter essa oração é algo maravilhoso. Poder entender isso é algo glorioso para nós, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Que encorajamento há aqui para nós! Especialmente 2 coisas inspiram a confiança para com Deus na oração. A percepção, amados, de que Ele está disposto e de que Ele é capaz. Ambas são indicadas aqui, que Deus nos manda, através de Cristo, seu Filho, nos dirigirmos a Ele como nosso Pai. É uma indicação do seu amor e uma certeza do seu cuidado por nós. Mas Deus também é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, possuidor do poder infinito. Esta verdade nos assegura da sua suficiência e certifica a sua capacidade como um Pai eterno, como um Pai amado. Como Pai, Ele supre os seus filhos. Como Rei, Ele defenderá os seus súditos. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmos 103, 13. Tu és o meu Rei. Ó Deus, ordena salvações para Jacó. Salmos 44, 4. É pela honra e glória do próprio Deus que Ele manifesta o seu poder e se mostra forte em favor dos seus, em favor da sua noiva, em favor da sua igreja.
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20, 21. Amados, que instrução aqui podemos ver? Primeiro, somos ensinados a reforçar nossas petições com argumentos deduzidos a partir das perfeições divinas. O reinado universal de Deus, seu poder, a sua glória devem ser transformados em apelos decisivos para obtermos as coisas de que precisamos aqui na terra, para glorificar o nome dele. Devemos praticar o que Jó solicitou fazer. Ele diz: exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Jó 23, 4. Segundo, somos claramente direcionados a unir a petição ao louvor. Terceiro, amados, somos ensinados a orar com a mais extrema reverência, visto que Deus é um Rei tão glorioso e poderoso. Ele deve ser temido por todos. Isaías 8,13. Por onde segue-se que devemos nos prostrar diante dele, em completa submissão à sua vontade soberana. Quarto, somos introduzidos a fazer plena entrega, a sujeição de nós mesmos a ele. Do contrário, amados, apenas zombamos de Deus quando reconhecemos verbalmente o seu domínio sobre nós. Isaías 29,13. Quinto, orando assim, somos educados a fazer a sua glória o nosso maior interesse, esforçando-nos para caminhar de tal modo que nossas vidas manifestem o seu louvor. Ah, amados, e aí então podemos nos apegar à palavra para sempre. Quão notável é e contrastante entre o reino, poder e glória de nosso Pai e o domínio fugaz e a glória evanescente dos monarcas terrenos. O ser glorioso a quem nos dirigimos em oração é de eternidade em eternidade. Ele é Deus e o seu reinado dura para sempre. Salmos 92. Cristo Jesus, em quem ele é revelado, através de quem a oração é oferecida, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Amados, quando oramos corretamente, olhamos para além do tempo na eternidade e medimos as coisas presentes pelas conexões com o futuro. Quão solenes e expressivas são essas palavras para sempre. Os reinos terrestres declinam e desaparecem. O poder da criatura é insignificante e apenas por um momento. A glória dos seres humanos e de todas as coisas mundanas passa como um sonho, mas o reino e o poder e a glória de Deus, do nosso Jeová, não são suscetíveis nem à mudança, nem à diminuição, e não conhecerão o fim. Perdurarão para sempre. Nossa bendita esperança é de que, quando os primeiros céus e terra tiverem passado, o reino e o poder e a glória de Deus serão conhecidos e adorados em sua maravilhosa realidade por toda a eternidade. Nós nos depararemos, amados, diante disso. Agora podemos todos juntos, então, concluir a doxologia com a palavra amém. Esta palavra, amados, sugere as duas coisas exigidas na oração:
a saber, um desejo fervoroso e o exercício da fé, pois a palavra em hebraico, amém, geralmente traduzida por em verdade ou verdadeiramente no Novo Testamento, significa assim seja ou assim será. Este duplo significado de súplica e expectativa é claramente sugerido no duplo uso do amém no Salmo 72:10. E bendito seja para sempre o seu nome, glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Salmo 72:19. Deus determinou que assim será, e toda a igreja expressa o seu desejo. Assim seja. Este amém, amados, pertence e se aplica a cada parte das cláusulas da oração do Senhor que Ele nos ensinou. Sim, tanto, amados, santificado seja o teu nome, amém. E assim por diante, expressando o amém, tanto em orações públicas como em particulares. Expressamos nossos anseios e afirmações, nossas confianças no poder e fidelidade de Deus, em si mesmo, e uma petição condensada e enfática, crendo, amados, na veracidade das promessas de Deus e descansando na estabilidade do seu governo sobre tudo. Tanto nutrimos como reconhecemos nossa confiança e esperança em uma resposta gloriosa à oração do Pai Nosso. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, que nós possamos agradecer porque nós pudemos meditar na oração do Pai Nosso, em cada expressão, e entender que tudo que está relacionado ao Pai Nosso é para que o nome de Deus seja glorificado, para que Ele seja santificado, e então nós podemos explodir em doxologia, porque Ele é o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Ele é para todo sempre Senhor das nossas vidas. Pai amado, obrigado, Jesus. A minha oração, ó Pai, é para que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração da Tua igreja para a honra e glória do Teu santo nome, para que todos vejam, Senhor, a Tua glória em nós. Amém, Jesus. Amém, Jesus.